Vamos falar agora sobre incêndios e queimadas em vegetação. O coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crises e desastres, Aldo Batista Neto, está aqui com a gente. Aumentou sensivelmente o número de incêndios e queimadas aqui no Brasil. Por que isso acontece? E a nossa região, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos regiões que preocupam também? Aldo Batista Neto, bom dia. Bom dia, Jorge Tais. É um prazer mais uma vez estar com você pela 98.7 Itaberá FM. E com isso estendo meus cumprimentos à equipe técnica da rádio, a todos os ouvintes e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. E você comenta, né, sobre incêndios, Jorge. Nós temos 5 biomas no Brasil. E, infelizmente, o amazônico, o bioma cerrado e o bioma pantanal são os 3 biomas mais afetados com incêndios florestais. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto à Defesa Civil Nacional durante os anos de 19 e 20. E no ano de 20 foi desencadeada uma grande operação federal. A gente tem visto isso reiteradamente acontecer, exatamente para que um conjunto de instituições federais, estaduais, possam dar conta dos incêndios florestais nesses biomas, naquelas regiões. Mas o que nos chama a atenção, Jorge, foi o seguinte, ó. Nós temos há cerca de uma semana, um pouco mais, alguns dados sendo tabulados e apresentados no nosso país. Então, o que nos chama a atenção? Nos primeiros 4 meses de 2024, janeiro, fevereiro, março, abril, final de maio, esses dados foram tabulados. Estamos falando em 17.182 pontos de incêndios florestais nos 3 biomas principais, o amazônico, o pantanal e o cerrado. Tá? E isso representa, é aqui que vem a preocupação, 81% de incremento do mesmo período do ano de 23. Esse monitoramento é feito com mais seriedade desde 98, com mais técnica desde 98, e nós estamos enfrentando um dos períodos mais severos de incêndios florestais. Quando nós falamos do Pantanal, se tem um dado, algo como 627 mil hectares já queimados. Eles acreditam que esse ano, Jorge, o Pantanal pode queimar 2 milhões de hectares. Atualmente, esses 627 mil hectares, se diz algo perto de 5% do bioma Pantanal, que já está queimando. E um detalhe interessante é que o período mais severo é de agosto a outubro, tendo pico de queimada na região do Pantanal no mês de setembro. Então, nós estamos distante do período mais severo e experimentando já de imediato um período de incêndios muito importante naquela região. E se você nos perguntar, Jorge, o que isso impacta o sul do Brasil, em especial o nosso estado? Quanto mais incêndios florestais nós tivermos no bioma amazônico e o Pantanal, nós podemos estar falando de uma menor oferta de liberação de vapor d'água na atmosfera. E o vapor d'água se espera exatamente por um sistema de evaporação muito presente e muito importante daqueles biomas para nós. Porque em outras oportunidades nós já falamos aqui nos rios de superfície, nos rios de atmosfera, que é exatamente a grande quantidade de água que passa na forma de vapor d'água por cima do estado de Santa Catarina, tão responsáveis por regimes importantes de chuvas que podem desencadear, que levar aos nossos desastres, mas também importante para a nossa economia. Afinal de contas, o oeste catarinense, que nós temos aí o agronegócio, um dos carros-chefes, se não o principal do nosso estado, todo ele é trabalhado por oferta de água de ambiente, por oferta de água de chuva. Então, os incêndios severos na região da Amazônia e do Pantanal podem impactar e reduzir de forma muito importante essa oferta de vapor d'água no meio ambiente, na atmosfera, impactando diretamente o nosso regime de chuvas para Santa Catarina. Tá? Então, naquelas regiões, os incêndios florestais acendem, né, um alerta vermelho para nós, no que diz respeito a uma baixa oferta de umidade, impactando o nosso regime de chuvas. Estamos entrando agora, lembrando, a partir do inverno para a primavera,
o período mais presente de chuvas no nosso estado, que são as chuvas contínuas, as chuvas oriundas de deslocamento de massas frias, tanto vindo do polo, como vindo dessa questão toda de transferência de umidade da região amazônica e do Pantanal sobre a nossa região do estado. Então, isso tudo pode ser impactado, considerando ainda, reforçando o que eu disse anteriormente, de que nós estamos longe ainda do período de queima daquelas regiões, mas já sofrendo de forma importante. Então, se nós tivermos o Laninha, que é um resfriamento das águas do Pacífico, diminuindo a evaporação natural do Pacífico, diminuindo a oferta de chuvas. Se nós tivermos um ano de novo de incêndios florestais importantes na Amazônia e no Pantanal, nós poderemos ter um regime de chuvas bem diminuído para o nosso estado, para a região sul do país, em especial o nosso estado, podendo, não estamos dizendo que vai haver, mas podendo impactar, nos levar novamente a períodos de estiagens importantes. A previsão para o próximo trimestre e para o restante, o segundo semestre de 2024, de acordo com os especialistas, já seriam regimes de chuvas na média e abaixo da média dos regimes de chuva esperados. Que preocupa, né? Preocupa bastante. Preocupa bastante. Por causa do agronegócio. Santa Catarina, Jorge, vinha experimentando algo como a 4 em 4, de 2 em 2 anos, um período de estiagem importante. Cada vez mais crescente. Falamos em períodos de estiagem 4 meses, depois nós avançamos para período de estiagem de 6 meses, e nós tivemos coisa de 3, 4 anos atrás, um período de estiagem que durou 2 anos, com um pequeno intervalo de chuvas, ali em 22, no período agora de inverno e primavera. Mas cada vez mais nós experimentamos estiagem. Lembrando que, para quem nos acompanha, a diferença de estiagem seca, nós não temos em Santa Catarina, nós não temos no sul do Brasil, o regime de seca. O regime de seca está ligado com questões climatológicas, a questão do árido, semiárido brasileiro. Nós temos uma questão de estiagem, que é uma diminuição importante do regime hídrico. Uma diminuição do regime hídrico é impactado por uma diminuição da oferta de chuva. Esperava-se 215 milímetros durante um mês e choveu 70. Então, essa diminuição da oferta de chuvas é que pode levar, isso repetidamente, que nos leva então para um quadro de estiagem. Tá? Essa é a nossa realidade, impactada, acelerada por um período de incêndios importantes na Amazônia e no Pantanal. Temos que ficar vigilantes dessa situação, Jorge. E por que cresceu o número de incêndios e queimadas naquela região? Quando a gente lê o material que está sendo produzido, Jorge, os órgãos de meio ambiente referem principalmente 2 questões distintas. Uma delas é o manejo daquela região, o crescimento das culturas, principalmente do gado de corte, onde você precisa de muita pastagem para você poder fazer o rodízio de pastagem para o crescimento da gramínea. Se mudou a questão da vegetação e se utiliza ainda muito da queimada, para ampliação dessas áreas de pastagem. Esse é um ponto que os especialistas têm desenhado, têm dito, como resultante desse ponto. E a outra questão é exatamente o aquecimento global. Então, a mudança de oferta de chuva, a mudança de oferta de umidade, a exposição dessas florestas a períodos mais secos, traria, então, deixaria esses biomas mais sujeitos aos incêndios severos. O Pantanal, quando você lê um pouquinho sobre o Pantanal, eles referem que nos últimos 4 anos, em especial o ano de 22 e 23, foram anos, porque esses biomas é aquele característico que a gente vê, que eles, no período de chuvas, então, as grandes áreas alagadiças, onde você tem parte das casas todas sobre palafitas para respeitar esse período de cheia e vazão, faz 2 anos que está completamente alterado esse regime. O Pantanal não enche mais, como a questão de 10 anos atrás. O que isso traz de resultado? Uma delas é exatamente a exposição de toda essa cobertura vegetal para um regime de ressecamento não antes experimentado. A gente não pode esquecer que se você tem Pantanal e Amazônia, regiões que constantemente alagam e secam, você tem uma vegetação, uma flora trabalhada para esse fim.
né? Ela cresce com essas características. Quando você diminui esse fenômeno, com certeza a morte, né, é mais precoce dessas árvores, o ressecamento da vegetação é mais presente, o que nós chamamos de serrapilheira. Né? O que é serrapilheira? É exatamente a cobertura vegetal da floresta, oriundo pela queda de folhas, de galhos, de flores, né, que cria todo aquele material orgânico no fundo, que é tão importante exatamente para o processo de manutenção de flora e fauna de solo. Só que você expõe aquilo a um período de sol, um período de seca severa, aquilo é um combustível pleno, um combustível fantástico para queimar. Tanto que em florestas de manejo, onde você trabalha principalmente com árvores de corte, e é muito comum para nós o pinus e o eucalipto, sim, as grandes florestas de manejo, você tem as equipes que uma das coisas que fazem é constantemente queimar essa serrapilheira de solo para diminuir a capacidade dos incêndios florestais. Mas quando você pega a vegetação nativa, você não tem esse manejo, até porque essa cobertura faz parte do bioma, das características de vegetação, tá, da região. Então e aí você diminui a oferta de chuva, você diminui o alagamento, você expõe isso ao ressecamento, ou seja, isso tudo oriundo, né? Ou acelerado pelo processo de aquecimento global, pelo manejo ainda inadequado de algumas culturas, de agricultura ou de pecuária, que tem, né, tem acentuado esses incêndios no nosso país. Mas uma coisa, Jorge, é importante assim, esses dados eles são oriundos da onde? Nós falamos, né, o Brasil, de acordo com algumas agências, ele de 22 e 23 foi o país no mundo com maior registros de focos de incêndio. Os incêndios mais graves não são nossos, mas a quantidade de focos de incêndio seria o do Brasil. Num contraponto, nós temos Santa Catarina dentro dos 5 estados com menos problemas de incêndios florestais, inclusive diminuindo, nos últimos 12 meses, diminuiu a quantidade de focos de incêndio registrados. Em vegetação. Nós estamos digamos assim, nós estamos na contramão, no ponto oposto à realidade brasileira. Tá? Mas como é que a gente sabe disso? Uma delas é o registro de campo. Tá? Então nós temos hoje, tanto a Amazônia como o Pantanal, nós temos unidades governamentais que foram criadas exclusivamente para isso, para a prevenção, monitoramento e o enfrentamento desses incêndios florestais. Mas a leitura mais ampla é feita a partir de imagens de satélites. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que cuida exatamente do monitoramento clima-tempo do Brasil, uma das instituições federais que cuida disso, trabalha com um filtro de monitoramento de satélite que dá exatamente pontos de calor que acompanham exatamente essas queimadas. Por isso que no início da nossa entrevista eu falei para ti, né? A Amazônia, a região de Cerrado e Pantanal são os lugares onde mais registram. Só que ele registra foco de ponto de calor. E esse ponto de calor pode ser na floresta, na qualidade de incêndio, ou pode em região de pastagem, na qualidade de queima controlada. De qualquer maneira, são pontos de calor que colaboram para esse desenho, né, do incêndio florestal em região verde, né, do Brasil. Mesmo estando na contramão do que acontece em outros locais, em outros estados, aqui também acaba tendo, né, incêndio em vegetação. Eu lembro aqui que tem uma região aqui em Blumenau, ali no Vorstadt, se eu não me engano, que a gente, no morro ali, a gente sempre registrava incêndio em vegetação, né? Isso, perfeito. Que aquela região ali, né? Nós temos aqui na região central também, aqui atrás, na antiga Sufabril. Isso, ali atrás também, né? Isso, que pegava... Um morro ali que de vez em quando dava... Sim. Que a gente não teve mais registro, ainda bem, né? Até porque, Jorge, quando a gente fala em incêndio, existem 3 características que, digamos assim, aceleram, depois que o incêndio tem início, que ele acelera o processo. São 3 fenômenos. Uma delas é a vulnerabilidade da vegetação. Então, lembrando que Santa Catarina, a nossa cobertura é Mata Atlântica. Nós somos o estado que mais preserva, que mais tem a cobertura original de Mata Atlântica. Nós estamos falando em vegetação alta, em vegetação frondosa, fechada, com retenção de umidade importantes. Por isso que não é tão comum em região de floresta, em Santa Catarina, a gente registrar incêndios. Mesmo assim, a região do parque da Serra do Tabuleiro,
na região da Palhoça, na Grande Florianópolis, nós temos os registros dos incêndios florestais mais complexos, porque um dos pontos da característica é a vegetação, a segunda é a inclinação do terreno. Então, se você tem assim até 45 graus, mais ou menos entre 35 e 55 graus, você tem uma aceleração importante da propagação do incêndio, e o vento. Né? Que quanto mais nós temos o vento presente e vento quente, ele espalha mais rápido. Mais espalha, ele mais alimenta, ele mais acelera a combustão. E dificulta também o controle, né? Então você tem o vento, você tem a inclinação, que daí o combate é extremamente difícil, porque trabalhar em área inclinada, em área de morro, e a característica da vegetação. Então, para nós, em época mais fria, com maior umidade, é mais difícil você ter a exposição da matéria combustível para o incêndio à disposição. Nosso período de verão e outono, ele é mais propício. Tá? Mesmo assim, nós temos uma cobertura de floresta que é mais segura, tá, para o incêndio florestal. Região de inclinação, nós temos bastante em Santa Catarina, mas os ventos aquecidos também são mais difíceis. Então, nós temos uma questão geográfica, uma questão climatológica um pouco mais desfavoráveis a incêndios complexos. Tá? Nós não temos principalmente cultura da cana-de-açúcar em grande quantidade. Tá? O manejo da pastagem para gado na região do oeste de Santa Catarina, ele utiliza outras estratégias que não é a queima. O que nós temos de floresta cultivada em Santa Catarina? Principalmente para papel, tá? Envolvendo eucalipto, envolvendo pinos, onde existe todo esse manejo controlado. Ou seja, nós estamos como qualquer outro estado, mas o tipo de vegetação e as nossas culturas presentes no estado, eles são um pouco mais seguras, mais desfavoráveis aos grandes incêndios. Onde é que a gente sofre? Sofre exatamente de forma mais global, como nós falávamos bem no início da entrevista, pega a Amazônia, pega a Pantanal, diminui a oferta de umidade, isso impacta no nosso regime de chuvas, impacta no nosso agronegócio. Mais pelo efeito secundário dos grandes incêndios do nosso país, como pelo incêndio propriamente dito. Tá? Estamos completamente livres? Não, de forma nenhuma. Só nós não somos tão vulneráveis a esse tipo de situação. Em Santa Catarina, quando a gente fala em incêndio, o que preocupa, né? A gente tem essa característica de vegetação, característica geólica que nos ajuda a não evoluir nessa questão de incêndio em vegetação. Mas quando a gente fala de incêndio, o que preocupa? É o incêndio em residência? Sim, esse é um dos pontos que se nós generalizarmos, né? E nós estamos falando em trazer quais são as categorias, né? Nós estamos falando em os incêndios em ambiente natural, nós estamos falando dos incêndios estruturais. Os incêndios estruturais nós vamos falar aí do torrencial, do incêndio em planta industrial e comercial, incêndios em equipamentos, aí vai entrar o automóvel, né? E tudo mais. Então ele tem todo um perfil específico de Santa Catarina. Por incrível que pareça, Jorge, incêndios estruturais. E daí a perícia levantou isso nas últimas 2 décadas aproximadamente. Nós temos muita ação humana envolvida. E quando a gente fala de ação humana, ela deriva de 2 áreas, a ação humana intencional e a acidental. E por incrível que pareça, os números mostram, de uma maneira geral no país, mas em Santa Catarina não é diferente, a incêndio iniciado por ação humana intencional ainda é aquilo que mais predomina dos incêndios. Olha só, né? E daí, Jorge, voltando para a nossa fala, né, do incêndio em ambiente natural, por isso, né, temos aqui o parque da região do Itajaí-Açu, onde você tem uma unidade do IBAMA, que faz esse monitoramento. Hoje as grandes equipes federais de monitoramento de parques e combate ao princípio de incêndio está ligada ao Preve Fogo, tá? Que trabalha com toda essa parte de brigadas de incêndio, tá? Para darem esse primeiro combate. Por isso que quando você tem uma unidade de preservação ambiental importante, você tem todo um trabalho desses órgãos ambientais nas áreas de amortecimento, ou seja, na população do entorno desses parques, exatamente para abandonar práticas de queima para recuperação de solo, para plantio, queima de lixo. Tá? Por isso que você tem tão reguladas questões de visitantes nessas regiões,
Você tem áreas que deixam, durante anos, era usado para camping, agora não podem mais. Por quê? Exatamente pelo uso do fogo, né, por campistas. Jorge, eu lembro bem, 1995, Dia Mundial do Meio Ambiente, começa um incêndio no Spitzkopf. Aqui em Blumenau, um incêndio que ardeu por 4 dias de controle complexo. E o que se tem de registro naquela época? Que tudo indica que foi uma fogueira feita lá em cima, no mirante do Spitzkopf, e eles apagaram e chutaram as cinzas para baixo, achando que teriam, né, esfriado o suficiente as cinzas da fogueira, e na verdade não ocorreu. Nós estamos no dia de comemoração do meio ambiente, lá em 95. Desastre no ambiente. Um dos incêndios mais complexos nós pegamos ali na região do Spitzkopf, né? Principalmente aí, na época nós trabalhamos com bombeiros, polícia militar ambiental, o exército, voluntários, defesa civil do município, e foram 4 dias. Na verdade, no 7º dia a gente deu por encerrados, mas foi da nossa região um dos incêndios mais complexos, Jorge, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, na época de 90. Então... meu Deus. Incêndios, então, Santa Catarina é um estado em que eles não são muito comuns, que são esses incêndios em vegetação, como em outros locais no Brasil, que na semana passada, né, os noticiários nacionais falavam muito sobre essa questão de incêndios e queimadas aqui no Brasil, e isso preocupa muito. Daqui a pouquinho eu queria falar contigo sobre aquele modelo de alerta da Defesa Civil Nacional, e Blumenau é uma cidade entre as 11 que vão começar a receber, né, esses avisos direto no celular. Como é isso, né? Como é que isso vai funcionar no celular? Qual é o benefício que isso traz para o cidadão? Hoje em dia, né, a gente está tão preocupado com o aparelho celular, tem tanta gente tentando entrar no nosso celular. Como é que a gente sabe que é uma coisa segura, que é realmente a Defesa Civil que está me mandando uma mensagem aí nesse sentido para poder levar a sério, né, isso que está sendo... Porque tem uma mistura de coisas aí que deixam muitas pessoas desacreditadas na informação. Tem mesmo, e é importante porque o surgimento desse novo sistema de alerta, que é o Cell Broadcast, ele vai mudar a realidade brasileira no que diz respeito a alertas de desastres. Era algo que se desejava muito, que se esperava muito. A Anatel está à frente desse processo, a detentora dessa ferramenta é a Anatel. E vai ser interessante trazer para as pessoas uma explicação sobre o surgimento dessa nova modalidade de alerta. Eu estou conversando com o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crise e desastres, Aldo Batista Neto. Já falamos aqui sobre incêndios e queimadas em vegetação, uma situação que chamou a atenção, muito divulgado semana passada na imprensa nacional, crescimento, né, desses focos de incêndio e queimadas. E agora a gente vai falar sobre o projeto Cell Broadcast, que Blumenau vai ser uma das 11 cidades do país que vai fazer parte desses testes. O que é isso? São alertas emitidos pela Defesa Civil diretamente no seu celular, sem você se cadastrar em nada, simplesmente vai aparecer uma mensagem no seu celular te alertando sobre algo que possa acontecer, algo natural que possa vir a acontecer. O Aldo Batista Neto participou da montagem de todo esse projeto e pode explicar melhor para nós como é que ele funciona, Aldo. Jorge, o Cell Broadcast ele é um sistema para alerta de desastres esperado no Brasil há muito tempo. Eu lhe digo que nós estamos dentro de um planejamento feito pelo governo federal, entre 2 e 3 anos atrasados nesse processo, principalmente por causa da pandemia. Ali em 2019, o Cell Broadcast era a menina dos olhos do planejamento da Anatel, que é a detentora dessa ferramenta.
Eu tive a oportunidade, quando trabalhando na Defesa Civil Nacional, de participar de uma série de reuniões na Anatel, onde se ajustava como é que esse sistema iria funcionar. O que ele é, na verdade? Ele não é uma ferramenta nova, ele já existe em outros países, a exemplo do Japão, há muito tempo. Tá? Nós perdemos o time no Brasil por causa de um detalhe, quando se trabalhou com a telefonia celular, com a abertura da exploração da telefonia celular no Brasil, se esqueceu de alguns detalhes. Um deles foi esse uso de ferramentas gratuitas para avisar, para comunicar à população, e que agora então estamos resgatando essa possibilidade. O que se tem hoje para alertar a população de ferramenta pertencente ao governo federal? O SMS, né, que a gente sempre defende, né, a gente sempre apresenta que as pessoas se cadastrem, mandam SMS para o 40199, não precisa dar informação nenhuma, somente o CEP da região onde você mora, ou que você trabalha, onde moram seus pais, onde estudam seus filhos, que você deseja receber os alertas. Quando você faz esse cadastro, você então, dentro de um sistema para recebimento de alertas, quando os técnicos que trabalham 24 horas nesse monitoramento desenham um polígono de uma área que vai ser atingida por uma chuva intensa, por um granizo, e que ele arrasta para mandar a mensagem, todos dentro daquele polígono desenhado, que tem o seu CEP cadastrado, recebem via SMS essa informação. Alguns detalhes do SMS. Ele concorre com uma fila de outras informações. Então, se você recebe um SMS comercial de uma loja de calçados, se você recebe um SMS de uma loja de roupas, que você ganhou um pequeno desconto, vale compras, e hoje o SMS à disposição desse serviço de alerta concorre com a emissão desses alertas. Ele entra na sua caixa de SMS e ele está lá te aguardando com uma informação confiável, uma informação necessária, só que ele concorre. Às vezes a gente nem percebe. Então, você tem que entrar no seu serviço de SMS, lá no seu aplicativo, para ler quais são os SMS, e ali estão o 40199. Interessante, né? Ele pertence ao governo federal, à Defesa Civil Nacional, só que ele é operado pela Defesa Civil do Estado, e Blumenau é uma das poucas cidades do Brasil que operam os alertas desse SMS. Ele entra dentro da plataforma, chamada de DIDAP, essa plataforma. Lá faz a leitura, desenha os polígonos da área que vai ser impactada, e daí faz todo esse processo. Faz o aviso, né? O que é esse... Só um exemplo, né? Final de semana a gente teve sobre o frio, por exemplo. Exatamente. A gente mensagens enviadas sobre a situação do clima com questão a frio. Exato. Vimos recebendo, inclusive, com questão a dengue, né? A dengue também, muitas informações. É muito interessante. Exatamente. O que é o Cell Broadcast, então? Ele vem numa esteira de interesse também para o turismo, uma vez que a pessoa não precisa de cadastro, todo aquele ente que nos visita, ou de outros estados que estejam em Santa Catarina, ou de outros países que estejam no Brasil, quando ele entra, porque a lógica agora não é mais o registro do CEP, mas é a célula de cobertura de emissão de celular, que traz, então, quando é desenhado esse polígono, a estratégia da ferramenta agora é todos os telefones celulares que estiverem sobre a cobertura de uma determinada antena. Se esta antena estiver dentro do polígono, ele informa a todos. Qual é a novidade? A novidade é que você vai receber na tela principal do seu telefone um pop-up, entra uma bolacha com uma informação, e você tem que fazer alguma coisa com aquela informação, ou arquivar ou deletar. Enquanto você não fizer esse procedimento, a bolacha vai estar ali na frente do seu celular. Fica aquela mensagem para você. Sobrepondo a tudo que tu tiver de aplicativo aberto. Um exemplo, se você estivesse pagando a conta de um banco, com o aplicativo de um banco aberto, pagando uma conta, essa bolacha, esse pop-up vai entrar na frente, tá, de toda a informação. Seguido, acompanhado de uma sirene. Vai fazer um barulho, o seu telefone vai soar, um som, padronizado de Defesa Civil, e quando você for abrir aí a tela, a segurança do teu telefone, vai ter um pop-up na frente dando um alerta. O SMS anterior vai desaparecer? Não, vão ser ferramentas conjuntas, complementares, porque esse Cell Broadcast, a intenção é que ele seja um alerta que você vai receber com minutos de impacto. Então, quando o sistema de monitoramento tiver assertividade plena,
da quantidade de chuva sobre a determinada região e os efeitos nocivos daquele desenho, ali a pessoa vai receber o alerta. Então, eu recebo o alerta, eu vou ter que tomar, agora como comportamental, vou ter que tomar alguma atitude. Vou ter que sair de onde eu estou, vou ter que me proteger, vou ter que ir para uma área mais segura, uma área mais alta. Enfim, se espera que no recebimento daquela mensagem as pessoas tomem haja uma reação, né? Exatamente, esse é o desenho. Tá? É assim que ele vai funcionar. E continua, né? Todo o mix de produtos continua. Então agora temos o seu broadcast, continua o SMS clássico, os avisos por TV por assinatura, o Google Alert, que consome material de defesa civil para manter no seu sistema de busca esses alertas, tá? E mais as estratégias estaduais e municipais. Há um exemplo Blumenau, o Alerta Blue, que é o aplicativo principal, né, de troca de informações da Defesa Civil do município de Blumenau com o seu morador, para o seu visitante, e ali é extremamente rico de todo tipo de informações, abrigamentos, rotas de fuga, né, um aplicativo sempre uma estratégia mais completa, que possui uma interface, né, mais plena de comunicação entre a Defesa Civil e o morador. Esse seu broadcast, ele entra então com essa novidade. Se espera realmente que as pessoas compreendam que quando esse alerta entrar, ele está extremamente assertivo naquele posicionamento, naquilo que ele está te informando, e as pessoas vão precisar reagir de alguma maneira. Jorge, nós já conversamos isso numa outra oportunidade. Se o meu telefone soar com um alerta de alguma coisa, é porque isso é logo. Exato. Com minutos para ocorrer. Não é uma advertência que pode, sim uma advertência que vai acontecer. Exato, não é, ele foi construído dentro dessa lógica, não é para te alertar de algo vindouro, de algo que pode estar por vir, que pode se concretizar ou não. Isso é mensagem SMS. Exatamente. Tá? Isso é outra estratégia. Quando o telefone soar e tocar é porque algo vai acontecer. Exatamente. E eu tenho que agir. Esse é o desenho. Sempre se deu como, todas as reuniões que a gente fazia na Anatel, a gente usava como exemplo uma reunião com a presidência da República, com mais 20 embaixadores de outros países, todo mundo com seu telefone, iria soar a sirene no telefone de todo mundo. O presidente, os embaixadores, seus assessores, com alguma mensagem exigindo ou sugerindo uma ação imediata de todas as pessoas. Então pode ser que a gente demore um pouquinho para experimentar o uso. Blumenau vai fazer um teste, eu acredito que o limiar ele deve ser trabalhado um pouquinho exatamente para a gente testar e ver a funcionalidade, a reação das pessoas, tá? E depois o feeling vai ser ajustado, como foi o SMS também. Nós passamos aí por 2 anos de ajuste até você acertar o feeling. Afinal de contas, o SMS de desastre ele não era previsão de tempo, ele é alerta de desastres. Existe uma linha tênue do diferencial de um para o outro. Eu lembro bem nessa época do SMS, as pessoas produzindo vídeos com chuva atrás, as pessoas mostravam o telefone e diziam assim, está chovendo torrencialmente e não recebi alerta da Defesa Civil, quando começou esse serviço. Certo. Mas ele não era para alertar, ele não era um serviço meteorológico para dizer que ia chover. Ele te alerta exatamente quando o resultante daquela chuva começa a trazer problemas, começa a trazer preocupações. Né? E agora o top 10 disso é exatamente esse novo serviço, né? Que, como você cita no início, Blumenau é uma das 11 cidades escolhidas para testar esse novo serviço, até mesmo pela experiência que Blumenau tem, pela sua equipe de proteção e defesa civil, pela forma com que aquele serviço é administrado pelo governo municipal, mas também, eu não tenho dúvida, que é a forma com que as pessoas consomem esse produto, como elas reagem a esse produto. Nós já conversamos isso aqui em outra oportunidade, Jorge, agora é extremamente importante que a gente recupere a seguinte informação. Quando a gente fala em alerta de desastres, ele tem 3 grandes estratégias, 3 grandes momentos. O primeiro é a qualidade do monitoramento e a construção dos alertas, quanto mais serviços 24 horas, cobertos de equipamentos, cada vez mais assertivos. Segundo, a estratégia de difusão. Quais são as estratégias todas que eu uso para passar essa informação para a população? Certo. Então, nós vamos falar de SMS, vamos falar em grupos de WhatsApp, Telegram, Google Alert, TV por assinatura, aplicativos. Essas são as estratégias de difusão. E o terceiro ponto é o que eu faço com o que eu recebi de informação. E agora é exatamente o reativo das pessoas. Então,
Comunidades constantemente atingidas por desastres têm uma percepção diferente da situação, estão mais afeitas a procurar informação e reagir a essas informações. Pessoas com baixa experiência, advinda de lugares que não têm essa realidade, tá? Pode não compreender a gravidade disso e aí recebe, deixou de receber, tanto faz. Capaz de sair reclamando ainda porque estava pagando uma conta no aplicativo aberto e entrou aquele negócio e atrapalhou. Sim. Então não tem ideia de como reagir. Então não tenho dúvida que Blumenau foi uma das cidades escolhidas porque nós temos esse conjunto pleno. Nós temos monitoramento 24 horas, serviços de difusão e a compreensão das pessoas para a importância daquela informação, né? Como reagir. Esse conjunto que traz a realidade catarinense e brasileira para um patamar diferenciado, né? Passamos anos vendo o japonês fazendo aquelas grandes simulações de terremotos, achávamos aquilo maravilhoso, mas quando era a nossa vez de praticar, nós não compreendíamos, né? Na verdade, era um grande transtorno, as pessoas reclamavam, pô, atrapalhou o meu dia, putz, isso novamente, tá terrorizando todo mundo. Ou seja, eram entendimentos equivocados da importância que tinha aquilo. O tempo nos mostrou o quanto isso é valioso. E importante acima de tudo, né? Exatamente. Tá? Então, nós temos um investimento importante. A Anatel, se eu não estiver equivocado, Jorge, foi perto de 40 milhões de reais, custou o desenvolvimento dessa estratégia. Ela foi construída com base em valores, em recursos oriundos das multas que as operadoras de telefonia celular precisam pagar para a agência reguladora. Tá? E esse valor foi então aplicado no desenvolvimento de toda essa ferramenta. Tá? Lembrando uma coisinha que eu falei no início, né? Por uma falha de construção da estratégia de exploração da comunicação via celular no Brasil. Se esqueceu essa questão dos alertas e precisou ser recuperado depois. Né? Só para as pessoas compreenderem, Jorge, é interessante assim, ó. Como é que é feito hoje? Né? Existe um serviço de 24 horas que monitora, vamos supor, de repente ele enxerga um polígono que a região da Velha vai ser atingida por uma chuva importante. Aí o profissional, dentro de uma plataforma, desenha aquele polígono, arrasta para dentro da plataforma de comunicação do celular, constrói um alerta de até 180 toques, tá? E envia. Isso sai daqui de Blumenau, segue direto para Brasília, Defesa Civil Nacional, tem uma sala cofre grande onde roda esse sistema. Esse sistema então é transformado, com todos os detalhes, num alerta, é encaminhado para uma agência que está com sede no Rio de Janeiro e lá ele decupa essa alerta em todas as telefonias, em todas as operadoras de telefonia, porque nós temos todas elas, as pessoas possuem todas as ofertas. Sim. Então esse alerta que foi construído aqui em Blumenau e no Rio de Janeiro é decupado por operadora que envia então aquilo para o usuário daquela operadora, que entra numa fila de envio de SMS para ele receber. Tá? Então é assim que funciona a lógica desse alerta, mais ou menos para nós termos ideia. E o seu broadcast ele vem numa outra estratégia, derruba isso tudo extremamente mais ágil. Simultaneamente. Porque ele tem minutos para te dar uma informação de que algo vai acontecer aonde você está. Ou melhor, onde está o seu telefone, né? Exatamente. Neto, obrigado pela participação. É sempre importante a gente levar conhecimento à nossa audiência, né? Acima de tudo, sobre essas questões de segurança. Jorge, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? A Itaberá FM sempre preocupada em trazer informação de qualidade para o seu ouvinte diferenciados, né? E lembrando sempre, né? Desastres naturais é uma realidade nossa, global, do Brasil, do nosso estado. E você, o cidadão que mora em condomínios, o empresário, o comerciante, o ideal é que tenha, tá, o mínimo de planejamento para comportar, para superar esses eventos. Por isso nós já temos hoje empresas, a exemplo de Santa Catarina, a Actio, Gestão de Riscos e Desastres, capazes, junto com empresários, comerciantes, com condomínios, desenhar toda uma estratégia que amplia a segurança durante os desastres. actiogrd.com.br. Obrigado, Jorge. Uma boa semana para todos. Obrigado e uma ótima semana.